Ora então, bem-vindos a mais um Pós-Conceitos, comigo João Valor e com o Miguel Moreira. Desta vez vamos fazer um pequeno balanço crítico do ano que acabou agora, 2020, e antes de mais começar por desejar a todos vós um excelente 2021, não é? E espero que o Natal tenha sido bom e todas essas coisas e pronto, basicamente vamos aqui tentar fazer um apanhado daquilo que foi este ano tão preenchido, que foi 2020. Miguel, força. Muito boa noite a todos, mais uma vez. É para mim, outra vez, mais uma honra estar na vossa companhia e na tua companhia, especialmente, João. Foste meu companheiro no podcast e de outras coisas durante este ano que está a acabar. Quero desejar, antes de mais, sei que vou fazê-lo no fim, mas desejo já um feliz ano a ti e aos demais ouvintes. E pronto, como não podia deixar de ser, este último episódio deste ano é uma retrospectiva e um balanço daquilo que aconteceu em 2020, e a verdade é que 2020, já toda a gente acho que sabe o que é que nós vamos falar. Janeiro, fevereiro e março tivemos a pandemia a entrar na Europa e acima de tudo a entrar no nosso país. Vamos falar de Donald Trump? Não, olha, eu sinceramente marcou este ano o Donald Trump, como também não podia deixar de marcar. Positivamente ou negativamente, acho que Donald Trump marca sempre de uma ou de outra forma. Não, mas o que marca obviamente é a pandemia. A pandemia de coronavírus, depois designada cientificamente e que passou a ser o novo normal Covid-19, foi quem marcou este ano. Mudou quase radicalmente as nossas vidas. Mas nós tivemos uma melhoria significativa. Não sei se partilhas da mesma opinião do que eu, mas a verdade é que tivemos que ser severos no início. Fomos severos. Março, abril, maio foi um tempo complicado. Habituar-nos a usar Para o PCP máscaras. não, que eles até fizeram uma manifestação logo no início de maio. Ainda nem o estado de emergência tinha acabado, já eles estavam É na verdade. rua a É manifestar-se. verdade, é verdade. Epá, e depois sabes que a pandemia, essa coisa que nos prova. Aliás, a pandemia demonstrou. Nem tudo é mau na pandemia. Aliás, eu acho que dentro deste contexto péssimo, o meu ano até acabou por ser relativamente bom. E eu não quero ser indecoroso, pelo contrário, mas estou a ser franco. E se eu não fosse franco, não vinha para aqui. Mas para mim o ano até foi bom. E para a política teve coisas péssimas, mas também teve coisas boas. E se há coisa, como eu estava a dizer, que a pandemia nos veio provar, é sem dúvida a eficácia dos governos moderados e dos governos com o mínimo de decência e de sentido de Estado. Os governos que têm pensamento, que deliberam sobre as coisas, dos governos que têm o mínimo de calma, de ponderação e moderação. Dos governos que não são o governo português, basicamente. Sim, é basicamente isso. Mas o ponto nevrálgico desta minha primeira intervenção e aquilo que eu quero partilhar e partilhar com os nossos ouvintes é o seguinte. Provou-se que a pandemia provou, quero dizer, que os governos que são populistas, os países onde não há estabilidade política e os países que têm uma governação a pensar no hoje, não conseguiram safar-se. Os populismos, seja de esquerda, seja de direita, e por o mundo fora há muitos, não conseguiram vencer. E os governos moderados, os governos humanistas, personalistas, reformistas, que são a nossa matriz e a matriz do nosso partido, foram os que conseguiram sobreviver e melhor lidar com esta pandemia. A Alemanha, por exemplo, quer a França, quero eu ver. A França nem tanto, um bocado, ainda a França também um Sim, bocado. mas quero eu dizer. A Itália teve um problema no início, Sim, depois os, recompôs-se. sim, os países que. E outros, posso dizer, sei lá, Nova Zelândia, que para mim foi o país que melhor lidou Sim, com esta obviamente. pandemia. A Austrália também. Também, por exemplo, O o Canadá. Canadá, excelente. Foram tudo países que lidaram bem com a pandemia. Se tu reparares. A Suécia teve um modo de lidar com a pandemia um bocado diferente, mas pelos vistos
deu frutos ao início, nem sei como é que aquilo está agora, Eh, sinceramente. Mas acho que em termos de mortes até estava melhor que em Portugal. Não sei como. sim, depois depende tudo de uma panóplia de fatores que muitas vezes são externos a nós e são externos, se calhar, a uma governação, mas claro, mas não dá para. Não, até porque convém reparar que nós temos muito contacto com Espanha e Espanha foi um país também Muito afetado. muito. Sim, vai justamente de encontro ao que eu quero dizer. Os países que pior lidaram com a pandemia são os partidos, peço desculpa, os países que são governados por partidos populistas ou, ou países que são governados com partidos que estão agregados ou coligados ou que têm acordos ou que dependem de partidos populistas. Espanha. Como o caso de Portugal e Espanha, que têm governos populistas coligados com partidos extremistas, não é? Um partido stalinista, um partido maoísta, no caso português, e Unidas Podemos, que vai pelo mesmo caminho. Sim, é o que eu ia dizer. Ia dar o caso português e o caso espanhol, ia dar o caso italiano. Interessante que a Grécia, que é um país também da Europa do Sul, curiosamente tem um governo de centro-direita, depois de ter tido aquela experiência, aquela péssima experiência com o bloco de esquerda lá do sítio. O Syriza tem agora, com a nova democracia, um governo mais estável e tem um número de casos muito inferior, Sim, metade, creio eu, a Portugal, o que é bastante bom. Há uma vitória da Grécia que, como todos sabemos, teve vários problemas ao longo destes últimos anos, desde 2008. Sim, e eu para rematar esta minha primeira intervenção, esta primeira E é parte. interessante, desculpa estar a interromper-te, é interessante porque a Grécia conseguiu retardar a fase mais forte da pandemia quase até novembro. Ou seja, ao longo do ano quase não houve contágios. Sim, a incidência foi. Eu estive a ver os dados da OCDE e os números por acaso foram muito baixos e um bocado impressionantes até. Mas só mesmo para concluir, a pandemia, lá está, para rematar, mostrou-nos que países com governos populistas ou países que têm agregações de governo um pouco duvidosas, que têm partidos a suportar a maioria, que são populistas, demagógicos ou que têm essa força de governamental com essas ideologias, foram os piores países, os países mais afetados. Acho que é uma lição para o futuro, para as pessoas perceberem de uma vez que eles não têm a salvação para o mundo, pelo contrário, têm um discurso que é fácil de ser engolido, salvo a expressão, e quero deixar este apelo para que no futuro se liguem e se apoiem governos reformistas. E acho que esta é, para mim, a maior ilação. A maior ilação política é esta que eu tiro. É o fracasso dos populistas e a vitória dos reformistas. E, portanto, passo-te a palavra. Não sei o que é que achaste mais importante neste ano de 2020. 2020 foi, sem dúvida, um ano muito peculiar. Não só por causa da pandemia, que é peculiar em si não só por ter permitido que a China tivesse um desenvolvimento enorme, mesmo sendo a China, no fundo, o local de nascimento do vírus, mas pelos vistos eles ultrapassaram aquilo muito rapidamente, ao contrário de todos os outros países do mundo, vá-se lá perceber como. E de facto é o único, creio que é o único país do mundo que vai ter um crescimento económico em 2020. Eu posso estar aqui a dizer uma barbaridade, mas eu creio que é exatamente isso. E janeiro, como toda a gente sabe, foi um mês em que toda a gente pensou: epá, este janeiro já fez o ano, porque começou logo com os incêndios na Austrália e com as inundações na Indonésia e, claro, com o assassinato do general Soleimani. E aquilo toda a gente pensava: isto, a partir daqui já não acontece mais nada, o resto do ano vai ser pacífico. E eis que no final de janeiro começas a ouvir falar de um coronavírus e para fevereiro já as pessoas começam a ver: epá, isto aqui está complicado,
E começam a pesquisar o que é que são pangolins e morcegos a serem comidos. Lá está, lá está. Que é uma coisa que também me assusta um bocado, mas pronto. E depois, pronto, em março, a pandemia chegou a Portugal, não é? E tivemos de fechar. Eu sou daquelas pessoas que defendo que devíamos ter fechado um bocadinho mais cedo. Eu não estou a dizer isto só agora. Eu tive conversas com pessoas na altura e eu achava que nós devíamos ter fechado uma semana antes, nomeadamente fechar fronteiras, estabelecer estado de emergência, essas coisas todas, acho que devia ter sido mais cedo. E devíamos ter começado a ter mais cuidados logo a partir do primeiro infectado. Mas pronto, claro, é uma coisa nova, as pessoas também não sabem bem como reagir, não É é? um processo gradual, complicado. Mas o certo é que houve falhas e também não é por ter sido uma coisa excepcional que vamos, sei lá, fazer como ao Rui Rio e fechar os olhos a todas as falhas do governo. Ahm, e efetivamente eu acho que também devíamos ter aberto mais cedo. Eu acho que no final do mês de abril já havia condições. Basicamente, depois de haver o pico, a meio de abril, quando houve a informação de que já tinha passado o pico da pandemia, acho que já podíamos ter começado a abrir gradualmente. Até porque, se nós formos a ver, nós só começámos a ter um funcionamento mais ou menos idêntico ao pré-pandémico em termos de funcionamento da economia quase no final do mês de maio, no início do mês de junho. E obviamente nem aí foi totalmente idêntico. Tinha muitas Sim, olha, deixa-me só dar restrições. um reparo rapidíssimo. Tens razão se tens razão porque perdoa-me, mas fazes uma leitura. Estás a fazer uma leitura com olhos de dezembro de 2020. É algo que aconteceu em abril. Não, E não, eu na se fosses altura. olhar, não, se fosses olhar à situação atual e a transpores para abril, tens toda a razão, subscrevo. Agora, na altura era muito novo. Não sabíamos que nós não íamos saber que se abríssemos as coisas iam acontecer Não, daquela forma. eu na altura defendi, aliás, eu até tenho isso escrito no comentário semanal que faço para a página PST sempre. Quem quiser vá lá pesquisar. Eu tenho lá isso, não tenho, acho que não tenho a parte de março, embora eu tenha tido conversas com pessoas na altura, acho que até deve ter escrito, a defender que devíamos ter fechado mais cedo e defendia convictamente a abertura a partir da última semana de abril. Sim, Acabámos mas por nós não abrir tínhamos depois, essa pouco tempo posse de depois. conhecimento para poder fazer. Na minha opinião, acho que não tínhamos uma posse de conhecimento e as pessoas estavam com tão medo, era um medo tão exorbitante que as coisas Eu acho não. que se- neste caso já era mais cansaço. As pessoas já estavam muito cansadas de estar fechadas Isso sim, isso sem dúvida. e, e a economia depois também já não estava a aguentar. E eu acho que era importantíssimo abrir, porque eu acho que pior do que, pior do que, pior do que abrir era mesmo o problema das pessoas estarem aterrorizadas. As pessoas ficaram aterrorizadas. Quando nós abrimos, houve uma normalização quase do vírus. As pessoas andavam mais calmas. Até há pessoas que se calhar até andam calmas demais. Mas Sim, efetivamente descuraram a as máscara, pessoas por exemplo, em muitas situações. andaram mais calmas. A utilização da máscara, claro que foi muito importante. E efetivamente eu acho que nessa altura, e eu tenho isso em alguns sítios, era necessário abrir, dar uma lufada de ar fresco, basicamente, e literalmente, às pessoas. E efetivamente, claro que a pandemia marcou o ano, mas houve, houve outras situações que marcaram o ano, como o enterro de 4 mil milhões de euros numa empresa que vai à falência, que é a TAP, que aconteceu também mais ou menos a meados deste ano. E claro que acho que uma em relação à política no mundo, houve várias eleições. Houve eleições na Polónia, onde venceu mais um. O Andrei Duda. Não quero dizer um tolo, porque isso é ofender a pessoa, mas uma pessoa que não parece não estar na posse de todas as suas, sei lá, capacidades mentais, porque
tem algumas propostas que são simplesmente ridículas. Sim, é uma E personagem claro que um houve bocado muitos ataques à controversa. democracia. Na China, se bem que isso já é costume, houve ataques à democracia de Hong Kong. Na Rússia também houve ataques à democracia com a nova Constituição, que permite que o Vladimir Putin fique lá quase até morrer. A Turquia também foi pelo mesmo caminho. Não sei se foi o ano passado ou se já foi este ano, creio que já foi este ano. E claro que 2020 foi um ano terrível para as artes, porque morreram uma série de artistas. Morreu um grande ator que nós, os dois, tanto admirávamos, o Sean Connery. Morreu também um grande compositor, Ennio Morricone. Creio que também foi este ano que, isto se calhar uma coisa menos conhecida, mas acho que também foi este ano que faleceu o Fela Kuti, mas não tenho a certeza. Isso é uma coisa que eu tenho de confirmar. Que Parece-me que sim. também é um Parece-me que sim. compositor. Sim, Acho foi que este foi ano, lá, foi. foi Foi para este ano, março foi. depois. E muitas outras pessoas, também morreu o Maradona, agora há pouco tempo, e poucos dias a seguir faleceu outro jogador de futebol. Basicamente uma A série filha do Tony Carreira, a Sara, por exemplo. também, mas isso foi Foi em um ano nesse circunstâncias um aspecto. bocado diferentes. Foi um ano terrífico, acho eu. Foi. Falar de mortes não é muito a minha especialidade. Nem, nem a minha. E é bom que não seja, não é? Claro. Até Mas porque houve de coisas más já estamos nós fartos, ou vamos falar de uma coisa boa, excelente, a que aprovação da foi vacina, creio que. a vacina, que foi administrada pela primeira vez em Portugal, justamente no dia 2, dia 27 de dezembro. E o que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que é. Ao contrário do que toda a gente diz, não foi a Marta Temido. Não é a Marta Temido que é uma grande mulher. Não sei se é uma Sim. grande mulher ou não. Eu cá não tenho muitas afinidades com ela. A Aliás, coisa deve ficar um bocadinho alta. acho que está a ser uma ministra da saúde muito insuficiente no que toca aos seus O serviços. aproveitamento político em Portugal já é uma coisa natural. Aquele aparato hoje lá no Hospital de São João até parecia que iam construir de uma vez por todas a ala pediátrica, mas pelos vistos enganei-me redondamente. Isso é uma coisa que ainda vai demorar. Mas olha, claro, outra coisa que marcou o ano foram os confrontos nos Estados Unidos, principalmente, que depois se alargaram a outros países. Não sei porquê, nem sei em contexto. Não sei se faz muito sentido, mas que se alargaram a outros países em relação A questão do à racismo. morte do Sr. George Floyd. Que, Sim, marcou muito o ano. Eu quero dizer que eu uma vez tive aqui uma opinião. Tu sabes que eu sou franco e tive uma opinião um bocado controversa e as pessoas, eu acho que até vai um bocado de encontro à tua opinião. E as pessoas quase que se indignaram porque eu vou-te explicar uma coisa. O que aconteceu foi atroz. O que aconteceu foi racismo. Pronto, evidentemente, sem querer cair no politicamente correto, porque muito circula hoje em dia, não vou dizer que não foi, porque foi, na verdade foi racismo. E provou-se que foi racismo, portanto, foi racismo. E eu não quero agora estar quase a santificar o George Floyd, que era um criminoso que estava a ser preso. Não. Verdade seja dita, ele não era nenhum santo. e que Mas a estava a verdade oferecer é que resistência. sim, sim, lá está. Mas a verdade é que aquilo foi atroz. Mas no Foi momento, uma no coisa momento que da morte, creio que já nem sequer estava a oferecer resistência. Eu não percebo muito bem também como é que um indivíduo fica ali 7 minutos em cima de outro. pois, lá Acho que é está. uma coisa um bocado E estúpida. depois há aquelas questões da peritagem Cada um com policial. as suas, não é? Eu não sou desses, mas há quem seja. Sim. E depois na peritagem policial consta-se então que aquilo terá sido mesmo. Terão sido proferidas algumas frases menos. Algumas frases daquelas execráveis de racismo puro que eu condeno veemente. Aliás, acho que o racismo é uma das coisas tão estúpidas que existem, mas pronto, eu não vou entrar por aí. Quero Há só mesmo em coisas que não relação ao fazem caso muito específico. sentido, mas continuam a existir.
Entre elas o Por, comunismo. por exemplo, mas o que eu quero mesmo dizer em relação ao tema em específico é que não vou santificar nem beatificar a personagem que morreu, mas o ato foi realmente uma coisa assombrosa. A polícia norte-americana, principalmente nos estados mais conservadores, mais ultraconservadores, tem essas condutas menos respeitáveis, aliás, condenáveis mesmo. O que se viu foi foi animalesco. Colocar um joelho em cima de alguém para não respirar é animalesco. E portanto, a onda que se gerou de revolta teve razão de ser. Depois levou contornos menos corretos de vandalizar estátuas, principalmente de pessoas que lutaram justamente o, Padre António contra o Vieira, cá em racismo. Portugal, nem sei como é que isso emigrou para Portugal. Pois, e por exemplo, vandalizar estátuas de Churchill, e aqui em Portugal o Padre António Vieira, que escolarizaram e que lutaram pela não escravatura dos povos negros, é um absurdo. Pela O ano democracia, fica marcado. pela liberdade, pelo Sim, mundo ocidental. O mundo ocidental sim, não é só o mundo capitalista, é também o sim, mundo claro. da liberdade, da democracia. Porque é importante perceber que dentro dos blocos que dividem o mundo, que eu considero que sejam fundamentalmente três, o bloco comunista que junta países como a Rússia e a China, um bloco oligárquico e autocrático. Depois temos, obviamente, o bloco islâmico, que também não é propriamente Muito democrático, é democrático. mais teocrático, que é uma coisa Sim, também. sim, são teocracias assumidas. Exato. Também acaba por ser uma coisa um bocado perigosa para a democracia, e aliás não funciona a democracia nesses países. E depois temos o bloco ocidental, o bloco europeu, o bloco americano, que junta a democracia, a liberdade, os valores dos direitos humanos, que em alguns países não são plenamente respeitados, mas que são mais respeitados do que nesses países islâmicos e comunistas, e que eu acho que efetivamente é preciso perceber bem que quando se fala do mundo ocidental, não digo glorificar, porque o mundo ocidental tem os seus erros, mas é preciso entender que é o melhor mundo dos possíveis. Sim, claro, sem dúvida alguma. João, antes de avançarmos para o fim, onde nós vamos fazer um pequeno jogo quase dicotómico, vamos só abordar assim de uma forma sintetizada aquilo que foi o acordo do Brexit celebrado há pouco tempo. Há pouco tempo, nesta semana mesmo, justamente. João, tens alguma coisa? De certeza que tens, mas conta-me o que tens a acrescentar e conta-me a tua visão política sobre este caso que foi especialmente bom. Bom, em primeiro lugar é importante dizer que finalmente há acordo. Andamos há mais de 4 anos nesta fantochada. Eu confesso que já andava cansado de ouvir falar em Brexit. Sinceramente preferia que nem sequer tivesse acontecido. Porque a saída do Reino Unido da União Europeia é, é péssima para a força da União Europeia, mas também para a força da Europa. Porque a Europa neste momento encontra-se no meio de uma terrível guerra, que é a guerra entre os Estados Unidos e a China. E efetivamente é bom que haja um acordo, mas é mau que seja um acordo para a saída de um país da União Europeia. O acordo faz referência a inúmeras coisas em relação. Acho que a questão das pescas foi uma questão que deu muitas dores de cabeça e que efetivamente foi resolvida. E que desculpe interromper-te a acrescentar que o PSD no Parlamento Europeu batalhou muito por essa temática. Porque as pescas podem não parecer, mas é uma coisa muito importante. No fundo, o Ainda por cima peixe. para Portugal. A Espanha também tem muitos interesses na zona.
E claro que em relação à questão da circulação de bens e pessoas, as fronteiras, vai haver uma redução drástica, não é? O que, o que não é propriamente bom, porque normalmente quando há uma redução do contacto, há sempre uma redução do estabelecimento de uma relação diplomática e económica, que esse estabelecimento é sempre positivo para qualquer dos países envolvidos e, e que no caso de Portugal trouxe muitas vantagens. Quando entramos na, na União Europeia, e claro que aqui também se criou outro problema quanto à questão do dinheiro, não é? Porque quer se queira, quer não, o Reino Unido contribuía e bem, e também vai perder bastante dinheiro. Acho que foi um dos comissários que falou numa quantia enormíssima, muitos milhões de euros, milhares de milhões de euros que iam para a União Europeia, que para o Reino Unido. Neste Sim, o contexto, Reino Unido contribuía muito, mas também oferia de grandes quantidades de dinheiro. hum, quanto à segurança, porque isto convém entender que a União Europeia tem uma vasta área um vasto conjunto de áreas de influência. Uh, já abordei aqui a circulação, uh, a segurança, mas é importante perceber que a segurança não, as pescas, as trocas comerciais, é importante perceber que o Reino Unido vai deixar de fazer parte da Europol, não é? A polícia europeia, e isso também tem implicações, porque havia imensos contactos com os serviços de informação dos vários países, e é sempre bom quando há mais um aliado. Para o Portugal, vai ser sempre. Não vai ser tão bom, não é? Mas já está a ser preparado também o acordo. O que é bom. Esperemos que seja um acordo vantajoso. Esperemos que não seja um acordo associalista, não é? E claro que isto tem implicações a nível de. Porque o Reino Unido também vai sair do Erasmus, do programa Erasmus. E há muitos Sim, estudantes, mas com pelos vistos já certeza. vão criar um programa idêntico, em que até vão fazer uma grande. Eu não estou recordado do nome, foi lançada esta semana. É para substituir o Erasmus deles, vão criar quase que um novo Erasmus, mas mais apostado em fazer uma quase que como um patrocínio desse tal novo Erasmus nos países asiáticos como o Japão e a Coreia do Sul, por exemplo, que são, entre aspas, mais evoluídos. E eu ouvi isso essa semana por acaso. E, e pronto, nesse aspecto, eles têm que se safar por algum lado, e perder isso, os estudantes não iam querer. Se tu reparares, os estudantes são por norma pessoas de faixa etária, são na esmagadora maioria pessoas de faixa etária menos elevada, aliás, nas nossas faixas etárias. E se tu reparares, quando o Brexit foi votado, e atualmente são os jovens aqueles que mais querem a permanência, ou neste caso agora, o retorno da Inglaterra à União Europeia. E isso ainda E se ia, houvesse um novo referendo, muito provavelmente o ganhava a permanência. iria virar. Com sorte Sim, voltava o David Cameron, sim, sim. é um político que eu gosto bastante. Especialmente quando comparado com os seus sucessores. A Oh, Theresa claro. May, que valha-me Deus, e o Foi Boris empatar, Johnson, empatar, empatar. que também tem uma abordagem Tem, tem umas um pouco saídas um diferente. bocado peculiares. Sim, Mas por não é acaso um eu populista gosto. tradicional, não é um Donald Trump, nem é Não, um não. E as Bolsonaro, pessoas muitas vezes rotulam-no assim e eu fico farto para a minha é um vida. tipo do sistema. O Boris Johnson é um tipo do sistema, mas é um populista porque tem, sim, não é o populista tradicional, não é? Não tem aquela linguagem
Antissistema. de antissistema, mas não deixa de ser um populista e, no fundo, também um político, não digo perigoso, mas não tão saudável. Sim, e olha, eu quero só, no que toca a esse tema, quero-te dizer que eu partilho muito disso que foi dito por ti. Quero-te só dizer, por exemplo, sobre o acordo. E como eu estava a dizer, para rematar, quero salientar o acordo porque isto é basicamente ir atrás do prejuízo. Dentro do mal conseguimos o bom. Comparo um bocado com a pandemia, que é, já que temos o mal, temos de saber aproveitar a vida ao máximo dentro desse mal. E a verdade é que tanto o Reino Unido, que apesar da sua birra com esta história toda, que já se arrasta há anos, como a União Europeia, tiveram até um comportamento bastante altruísta e chegaram a acordo, porque é preciso que as pessoas percebam isto. Já não havia solução. O caldo já estava entornado, só que em vez de entornarmos 1 litro, é preferível entornar só meio. E portanto, é melhor ter acordo do que não ter acordo nenhum. E é preciso isto que as pessoas entendam. Portanto, é bastante interessante que isso tenha acontecido. É bom para nós, porque o Reino Unido atualmente, e com dados fidedignos, é o 4º nosso maior comprador. E era todo o nosso interesse que isso acontecesse. Em jeito até de informação. Claro que sair da União Europeia implica muitas coisas negativas. E uma das coisas negativas que implica é, apesar de se ter resolvido a questão das taxas alfandegárias, é preciso que se entenda que é quase como na Suíça. Nós, se passarmos daqui, quem é do Norte vai ali a Tui e a Valença e passamos a fronteira. Nós passamos a fronteira sem problema nenhum. Até parece que basicamente passamos da última freguesia para a outra. Mas a verdade é que quem vai à Suíça... Lá está, ainda se vê muitos carros portugueses. Sim, por exemplo. Até... Mas quem vai, por exemplo, à Itália e quer passar para a Suíça, apesar de que as coisas já estão um bocado mais brandas, repara, obviamente, que à entrada da Suíça tem lá logo a fronteira toda militarizada, toda cheia de policiamento, um aparato policial bastante grande de controle de fronteiras. Os controles de fronteiras vão agora existir com mais afinco no Reino Unido. Vai haver uma maior burocracia. E vai haver uma maior burocracia e, portanto, lá está. É as vantagens de pertencermos à União Europeia. E eu remato com isto. É muito bom que tenha havido o acordo. João, vamos acabar o nosso último podcast do ano 2020. Vou-te perguntar e quero que me respondas só com uma palavra ou só com um nome e depois definas mais rapidamente o porquê da tua escolha, assim de uma forma muito rápida. Portanto, eu vou-te começar por perguntar acontecimento do ano. Acho que terá de ser, sem dúvida, a chegada do Covid à Europa. A saída do Covid da China. Eu, por acaso, tenho exatamente a mesma escolha. Acho que não é preciso definir muito. Todos sentimos na pele. Acho que é uma coisa óbvia. E no que toca a situações mais políticas, em Portugal e no mundo, o que é que achas que marcou mais a vida política? Em Portugal é uma coisa que já se tem vindo a notar, mas eu acho que ganhou muita força este ano é a tendência do PS virar à esquerda. Muito à esquerda. Emergindo o PSD como o partido, efetivamente, que ocupa o espaço do centro. No mundo, talvez a derrota de Donald Trump, que era uma coisa que, sinceramente, eu não esperava no início do ano. Eu partilho exatamente da tua perspectiva sobre o mundo. Partilho mesmo na íntegra, porque acho que é consensual que é o maior acontecimento. E eu ao início, contra a minha vontade, porque eu apoiei o candidato Biden, não pensava que ao início pudesse vencer Donald Trump, mas pensei que eu pensei que ele fosse vencer, não pensei que ganhasse Biden, peço desculpa, e a verdade é que acabou
por o desfecho ser o oposto e venceu o Biden por isso. Fica ao registro então desse acontecimento, que acho que é consensual. Gostava também de apontar, estava-me a escapar, mas voltou-me aqui à memória, gostava de apontar o crescimento do terrorismo na África, Na Europa. principalmente. E sim, principalmente em Moçambique. Em Moçambique, no Sudão, em muitas zonas para mim, na Guiné o também. mais... Certo. Para mim, o mais importante e que marcou mais a política em Portugal, e atenção que eu concordo contigo, o PS virou à esquerda, é certo, mas para mim o acontecimento mais importante este ano em Portugal foi sem dúvida a nossa chegada ao poder na região autónoma dos Açores. Acho que fica marcado para mim essa questão. E passando à frente, João, quem é que foi para ti a maior personalidade, ou quem se destacou mais em 2020 em Portugal e no mundo? Uma pergunta interessante, porque se eu fosse do PS, eu dizia que era a Marta Temido, sem dúvida. Mas, sem dúvida, eu acho que quem está a marcar o mundo e Portugal neste momento são os médicos, os profissionais de saúde, os tarefeiros, os entregadores, todas essas pessoas que não são uma pessoa, mas que são várias pessoas que na realidade nunca já tiveram a oportunidade de estar em confinamento. Eu acho que são essas as pessoas que efetivamente isto pode parecer aquele discurso fácil e bonito de se fazer, mas eu realmente sinto isto, porque deve ser uma aflição enorme estar longe da família e não saber aquilo que se vai fazer e ter centenas e centenas de pessoas todos os dias a entrar por um serviço de saúde com infectadas com uma doença que não se conhece bem e que pode ser mortal e ter mortes e ter muitas mortes, como foi com este ano. E no mundo inteiro, quem é que achas que foi para ti a pessoa que mais marcou? Diz, não percebi. No mundo inteiro. Para escolher só uma pessoa é muito difícil. Mas uma. sinceramente, Este jogo é difícil por ser uma pessoa. Eu vou escolher a Ursula von der Leyen. Eu podia escolher Joe Biden, mas eu quero escolher a Ursula von der Leyen porque eu acho que no meio de toda esta algazarra conseguiu coordenar muito bem a União Europeia. E é uma mulher e muitas vezes não temos presente na cabeça a ideia de uma mulher a conseguir coordenar tão bem as coisas, infelizmente. E eu acho que efetivamente destacou-se a Ursula von der Leyen por ter conduzido, na minha opinião, muito bem todo este processo e por ter conseguido afastar devaneios populistas da Europa, à semelhança do seu antecessor. Sim, a minha escolha mundial é essa, exatamente. E portanto, sem dúvida alguma, e bem no decurso daquilo que é a pandemia, quero. Tu basicamente disseste tudo, portanto, é uma mulher que na chefia não é comum de se ver. É uma mulher de garra. E eu, a par dela, se calhar também coloco, já um bocado fugindo do jogo, Angela Merkel, que são duas mulheres que coordenaram este processo de uma maneira, digo eu, posso dizer, sem querer ser muito ambotas, também não ganhado com isso, mas foi brilhante, foi um processo brilhante. E o próprio processo de vacinação foi brilhante. E no decurso disso quero dizer que isto é uma lição para quem tem aquele discurso populista anti-Europa que Portugal, se não estivesse na Europa, nós seríamos
nós se calhar nem no final de 2021 ou até mesmo no início de 2022 teríamos acesso às vacinas. Porque as vacinas, quem as compra, para quem não sabe, é a União Europeia. Os Estados não compram as vacinas. E para quem tem aquele discurso de anti-Europa, que a Europa é isto, a Europa é aquilo, aqui tem uma prova de que a Europa é o sustento. A Europa é realmente de veras importante. Em Portugal, não consigo ter uma pessoa em particular, mas vem no decurso daquilo que eu disse da região autónoma da Madeira, dos Açores, peço desculpa, e vou eleger o Dr. José Manuel Bolieiro, porque não só conseguiu um resultado brilhante nas eleições, como conseguiu formar governo e contra tudo aquilo que uma certa esquerda vem dizendo sobre o PSD e o Chega, o José Manuel Bolieiro mostrou ser um negociador nato e conseguiu negociar com um partido como o Chega, apenas cedendo em 4 pontos que parece-me que acho que é conciliador e consensual para quem tem 2 dedos de testa. Exatamente, nem mais. Portanto, Miguel, ficamos por aqui. Muito obrigado, João. Os nossos ouvintes desejar um 2021 menos pandémico e bom dentro dos possíveis, não é? Com melhorias em relação a 2020. Pronto, terminamos. Quero também desejar então um ano com mais vacinas, com menos negacionismo, um ano 2021 em que cumpram os vossos sonhos, que não se deixem guiar por populismos nem por medos, e que corra tudo bem e que 2021 seja melhor do que 2020. João, muito obrigado pela tua companhia e aos nossos ouvintes exatamente a mesma coisa. Muito obrigado mais uma vez